Como você justifica o genocídio que está acontecendo em Gaza? Tranquilamente, e eu me pergunto, a humanidade desapareceu, não? Devo corrigir a pergunta? Desculpe, deixa eu corrigir. Aqui não há nenhum genocídio. E me explique, qual é a definição de genocídio? Bem, o que está acontecendo em Gaza é pior do que o que aconteceu no famoso genocídio judeu com o homem do qual você pintou. Não sei se isso também pode ser considerado igual, você acha que pode ser? Para mim não parece, pelo fato de que o que aconteceu no Holocausto foi que 1 em cada 3 judeus no mundo foi exterminado, incluindo 1,5 milhões de bebês, ou seja, dos 13 milhões de judeus que havia na Europa. 6 milhões foram exterminados, metade dos judeus europeus. Isso não ocorre em Gaza. Desde o início da guerra, a população cresceu 2,02%. Além disso, o que os nazistas fizeram foi deliberadamente colocar judeus em campos de concentração, câmaras de gás, exterminá-los de forma massiva. Israel, pelo contrário, toda vez que vai fazer um ataque, faz ligações, cria rotas de evacuação, fornece mapas para as pessoas se localizarem, tenta minimizar ao máximo possível o dano aos civis. Terceiro, você pode responder sem receio: o que é genocídio? Como se define? Se você já conseguiu procurar no Google enquanto eu explicava esse seu erro histórico tão grave... Não deveria ser preciso procurar no Google. Bastaria apenas... Defina o que é bom, defina... o país de Israel. Bastaria apenas olhar o que o Estado de Israel está fazendo em Gaza para não precisar buscar definição em nenhum outro lugar. Quantas mais crianças você acha que precisam morrer em Gaza para que satisfaçam o consumo? Não. É que você está confundindo uma guerra com um genocídio. Se você não sabe definir genocídio, não use palavras sobre as quais você é ignorante, ok? É um massacre. Defina genocídio. Se não souber o significado, não use essa palavra. Repito, acho que é a... Eu sei a definição. Não, pelo seu jeito de falar, consigo saber de onde você é. Eu sou dominicano. Dominicano, ao lado da República Dominicana. Há um genocídio? Estão matando pessoas em massa? Também na República Dominicana, aliás, por causa da questão migratória, também matam pessoas na rua. Isso é um genocídio? Há uma, digamos, uma guerra, poderíamos dizer civil, entre gangues de um mesmo estado. E isso é um genocídio? Porque estão matando pessoas e crianças também morrem. Olha, como é fácil definir genocídio. Basta sentar e observar o que ocorre em Gaza de 2023 a 2025 sem necessidade de mais palavras. Não. Então eu vou te ensinar, porque você é ignorante sobre o assunto e não sabe a definição. Pessoas como você falam sem saber do que dizem e jogam palavras sem conhecimento. Vou te explicar para você entender um pouco melhor. Você está me criticando? Na minha opinião, se for usar um termo, precisa saber usá-lo. Primeiro, vamos começar. Quem criou a palavra genocídio? Você não está definindo. É como dizer, me defina a palavra carro. Se você quer saber o que é carro, tem que abrir a janela e olhar na rua. Isso não é definir um carro. Se quiser, defina a molécula. Se quer saber como se define, veja se entende, mas isso não é definição. Se você quer saber o que é uma molécula, você tem que ir, olhar e ver o teto. Se quiser entender genocídio, olhe para Gaza. Mas afirmo, em Gaza não há genocídio. Você não está definindo nada. Defina, aí conversamos. Ou eu posso definir para você, se quiser. Definar, não. Você admite não saber o que significa genocídio? Dei minha definição e você não gostou. Sua definição da palavra genocídio é olhar o que está acontecendo em Gaza? Isso é uma definição? Ou seja, você abre um dicionário, procura a letra G, o E, chegamos à palavra genocídio. Genocídio, definição. Olha o que está acontecendo em Gaza? Sério, esse é o seu nível intelectual? Não quero ofender, mas se for esse mesmo... É o nível óbvio. Sim, bom, eu não quero. Não sei se você percebeu que todo o público está rindo do ridículo que você está dizendo. É possível que seja de uma seita, mas isso não muda o que está acontecendo em Gaza. E para você, já te perguntaram o que é genocídio?
E claro, se eu abrir um dicionário, se eu abrir uma enciclopédia, só para termos uma ideia. A palavra genocídio foi cunhada por um judeu para descrever o que aconteceu no Holocausto. Sim, então você está me dizendo que depois, antes de Gaza, antes de que os palestinos existissem, pare de chorar por 3 segundos. Antes dos palestinos existirem, se alguém consultasse o dicionário sobre genocídio, termo criado por um judeu, veria o que Israel faz em Gaza? Essa é sua definição? Esse é seu nível intelectual? Eu, que realmente conheço a definição da palavra genocídio, por isso sou preciso com as palavras e não falo besteiras sem sentido. Vou te dizer o que significa a palavra genocídio, mas antes você admite que não sabe o que é, correto? Vou repetir, isso é genocídio e você não gostou. Não, tudo bem. Defina de novo o que Israel está fazendo em Gaza, essa é a definição? Permita-me definir. Defina. Genocídio é exatamente o que o Estado terrorista e genocida de Israel está cometendo em Gaza. Pronto? Por favor, pronto. Essa é a sua definição. Convido o público a consultar um dicionário e conferir se pelo menos 3 palavras citadas por esse ignorante sobre genocídio aparecem na definição. Vou te dizer o que é a palavra genocídio. Uma contradição no que eu disse? Sim, e eu vou te explicar quando estiver te definindo. A palavra genocídio é quando se tem a intenção e se realiza o massacre sistemático ou não sistemático de um grupo, por etnia, religião, crença ou por pertencer a determinado grupo. O caso de Israel não é assim. Por quê? Porque, começando pelo fato de que dentro de Israel... Mas eu estou te explicando e você não tem a capacidade, os neurônios para conseguir captar isso, porque você nem sabe o que é genocídio e acha que a definição que nem é ambígua não significa nada. Vou te explicar o que está acontecendo em Gaza. Israel não tem a intenção... Escuta, Israel não tem a intenção de acabar com os palestinos em Gaza. Se Israel quisesse e pudesse, já teria feito. Você não acha que se Israel conseguiu destruir toda a cúpula militar do Irã em 12 dias, já não teria acabado com uma guerra que começou há 2 anos com a capacidade militar de Israel? Se não há intenção, automaticamente não é genocídio. A palavra intenção é o foco da definição de genocídio. Genocídio é quando se tem a intenção. Se não há intenção, não há genocídio. Então, o que aconteceu com os judeus e o senhor do bigode não foi um genocídio, porque ele tinha a intenção. Ele não tinha a intenção, porque o poder ele tinha. Não, mas ele não fez. Não sei em que planeta você vive, mas já vi que o seu nível de intelectual é 0. É até negativo. Como percebemos, Hitler disse abertamente que era preciso acabar com os judeus. Ele disse isso abertamente, era a intenção dele. Você já leu? Genocídio de Israel em Gaza? Volta e ataca a pessoa. Eu sou contra o genocídio que Israel está cometendo em Gaza. Vou te mostrar um dos livros que está proibido em vários países, e é o livro de Hitler. Não sei se você já leu o livro dele. Ele diz isso abertamente. Como você pode dizer que ele não tinha essa intenção se ele diz isso abertamente? Ele falava isso nos discursos e em seus 2 livros. Você é ignorante sobre o assunto. Se você não sabe desses temas, não opine, ok? Mais genocida do que o autor do seu livro que você tem aí. Por quê? Netanyahu disse que é preciso exterminar todos os habitantes de Gaza? Quando? Que nada. Que ele diga ou não, ele está fazendo isso. Ele faz isso e por isso a população de Gaza cresceu 2,2% durante a guerra? Acha pouco? Todos merecem mais. Não, o seu país cresceu menos do que isso. Você entende desse assunto? Se não, é analfabeto nesses temas. Mas olha, preste atenção, porque eu tenho os seus argumentos. Sim, que bom argumento. Você não sabe o quanto a demografia da República Dominicana cresceu? O quanto cresceu a República lá? Já. Gosto dessa conversa porque vai para o YouTube e todos verão o nível de vocês. Tipo, pessoas que usam termos sem saber ou sem ter a menor ideia do que estão dizendo. Mesmo que você tenha aqui uma comunidade dos seus sectários, vocês poderiam massacrar Gaza como estão fazendo? Não é isso, já expliquei. Agora diga você, está certo o Hamas manter israelenses sequestrados? Está correto o que Israel faz em Gaza?
Você tem medo de responder a minha pergunta? Ah, a minha? O que você acha da minha? Você não gosta muito? Mas eu estou te respondendo desde o começo. Eu estava falando sobre o genocídio e te disse que não era um genocídio, e você começou a chorar. Estou te perguntando, você acha certo o Hamas manter 48 israelenses sequestrados? Estou respondendo, é justificável o Hamas manter 48 israelenses sequestrados? É certo Israel destruir Gaza? Na minha opinião, se for para buscar escuta, se for para buscar os sequestrados, sim. Você acha isso certo? Se for porque os sequestrados precisam ser libertados, sim, é uma causa justa e correta. Agora responda você, está certo o Hamas manter 48 israelenses sequestrados? Está errado, mas há um motivo para isso, que é o que você Espere, está errado. ignoram deliberadamente. Então, Bem, me diga o motivo. me diria que o problema está na própria opinião do Estado. Em 1900, por exemplo, Seu problema é a existência de Israel? a única coisa que existe é Israel. O que te faz rir? Se você me deixar e ouvir, você poderia entender? Não é que vamos passo a passo, você quer fugir porque... Olha, quero te explicar a origem porque você quer. Beleza, né? Agora eu deixo você falar, porque já todo o público está. Entendemos que você está perdido, então vai lá, manda ver. Não, ok, claro. O seu problema é que você quer colocar deliberadamente a origem do conflito no 7 de outubro de 2023. Quando eu estou... Começa a guerra. Como começou a guerra? Qualquer um e qualquer pessoa que tenha lido um pouco de história sabe que essa é a origem do conflito. Você que leu tanta história, sabe como surgiu o conflito? 48 anos ocupando a Palestina, mas se você semeia... Espere Israel em 1948. Aguarde um segundo, vamos. Se me permite, por favor. Mas não, porque você está dizendo coisas sem sentido. Em 1948, quem ocupou Gaza? Quem ocupou Gaza em 1948? Quem ocupou Gaza? Os sionistas. Claro que não vai fazer sentido pra você. Agora vou explicar o... Qual é o seu nome? É que eu não aguento esse chororô. Qual é o seu nome? Você acha que isso é chororô? Sim, porque quando pergunto algo, você parece querer fugir. Parece uma pergunta simples, mas você não consegue lidar com ela. Bom, vou te dar alguns dados. Eu disse a verdade. Vocês a perderam, Vou te dar alguns dados. certo? Vocês podem ganhar essa batalha e massacrar crianças, bebês e idosos aqui, mas quem não vai... Olha, você sabe somar quanto tempo se passou ou subtrair quanto tempo se passou desde 1948? Desde 1948, vocês ocuparam a Palestina. Quanto tempo se passou? Você não sabe subtrair? Pronto. Se passaram 77 anos desde 1948. A população palestina, um segundo é um... Desde 1948, a população palestina aumentou 9 vezes. Em qual genocídio a população cresce 9 vezes? Genocídio foi o que fizeram conosco, os judeus, em que a população diminuiu 1/3 em menos tempo. Olha você, por séculos querem viver nesse lamento. São assassinos. Não, só estou usando sua lógica. Me diga, em 1948, quem controlava Gaza? Em 1948, quando a Organização das Nações Unidas estabelece o Estado de Israel, Israel foi aprovado pela Assembleia da Organização das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947 e, em 14 de maio de 1948, o mandato britânico foi reiterado. Israel foi fundado em 14 de maio de 1948. é que se você fala enquanto eu falo, você não consegue me ouvir. É que você não está respondendo. Quem controlava Gaza em 1948? Porque ali, durante toda a história, os palestinos estavam ali. E a força, a URNDB impõe o TN, nem você está de acordo com ele. Quem controlou? Vamos voltar um ano antes. Um segundo, por Favor, deixe chorar por 3 segundos. ou 20 anos, vai chorar. Mas você está tão desesperado que não consegue.
Uma meia pergunta. Quem controlava Gaza em 1947? Os palestinos? Não, o mandato britânico, né? Os britânicos. Quem controlava Gaza em 1948? Eles estavam lá, os palestinos. Você não estavam lá em 1946. Quem controlava em 1946? Havia judeus em Gaza? Hã? Havia. Há judeus em Gaza. O rabino Israel Nayara, do Renascimento do século XVI, tem canções cantadas até hoje. O judaísmo está presente em Gaza desde o século III, com sinagogas antigas e judeus vivendo ali antes do termo Palestina existir. Então me diga, quem controlava Gaza em 1948? Se você trouxe esse assunto e falamos de história, como não consegue responder essa pergunta simples? E foi você quem trouxe isso à tona? Perfeito. Volta e podemos ir para a história. Quem controlava Gaza em 1948? Esqueceu quem mandava? Você disse... Mas é que você começou com isso agora, esquece. Os britânicos, os Estados Unidos ou a Alemanha, o que controlavam ali. Agora, quem realmente esteve lá o tempo todo foram os palestinos. E quem impôs isso pela Organização das Nações Unidas não foram os palestinos, foram vocês. Mas o que a Organização das Nações Unidas impôs ali e dividiu deveria ter sido respeitado. O Estado genocida de Israel invadiu o restante da Palestina. Você nega isso? Eu nego, obviamente eu nego, porque... Primeiro não, você não. Vamos por partes. Seguindo a sua própria lógica, vamos usar a sua lógica. Em 1948, você diz que foi criado o Estado genocida de Israel. E você sabe que havia um plano de partilha. É isso que foi aprovado na Organização das Nações Unidas, um plano de partilha para criar um país judeu e um país árabe. Nem se usava o termo país palestino. Ninguém chamava os árabes de palestinos naquela época. Só para você saber. Mas de qualquer forma... Estado palestino. Mas quem controlou? Quando então Israel declara sua independência em 14 de maio, quem controlava Gaza em 15 de maio de 1948? Ele foi a Organização das Nações Unidas, ou seja, não declara nada. Mas você entende a hipocrisia? Você diz que também deveria ter sido respeitado, mas se esse Estado árabe tivesse sido criado, também teria sido imposto pela Organização das Nações Unidas. Se você é contra países criados pela Organização das Nações Unidas, muitos teriam que desaparecer do mapa. Foi acordado em 1947, 1948, porque não foi só o que a Organização das Nações Unidas determinou, não foi só o Estado de Israel e o Estado palestino. Então, você é a favor do quê? Então você é a favor do que a Organização das Nações Unidas impõe ou não? No fim, a Organização das Nações Unidas comanda, reunindo os 5 países que controlam o mundo. Bom, se é a Organização das Nações Unidas que manda, pronto. E se é a Organização das Nações Unidas que manda, e a Organização das Nações Unidas definiu Israel, segundo você, declarou Israel. Bom, então você acabou de se contradizer. Por exemplo... Você diz que a Organização das Nações Unidas manda, já que criou Israel, então é simples. 1 mais 1 é 2. Ocidentais, comandados pelos Estados Unidos, ainda financiam e apoiam o Estado genocida de Israel. Por isso, sim... Me diga, a União Soviética era a favor de Israel ou não? Em 1940, na votação da Organização das Nações Unidas. A União Soviética... Eles tinham poder? A União Soviética... Correto? Pronto. Então, se você diz que o bloco americano é o que está a favor e a União Soviética votou a favor, isso vai além do seu argumento. América, Ocidente ou Oriente? Vai além. Países ocidentais também se abstiveram ou não apoiaram. Só que eles estão dando saltos cronológicos, porque em 1948 ainda não existia um conflito aberto entre União Soviética e Bloco Ocidental. De forma aberta, talvez também por baixo dos panos, eles tinham diferenças. Agora, se você me perguntar... Em que planeta você vive? Em que planeta você vive? Posso te humilhar de novo, mas sobre outro assunto? É totalmente genocida em um diferente que o genocida. Mas me deixe te perguntar isso. China e Rússia apoiam o genocídio do Estado de Israel em Gaza? A Rússia não diz que há um genocídio. E a China não se opõe a Israel. A China ainda tem comércio com Israel e a Rússia não diz que é genocídio.
Eles não usam essa terminologia porque sabem que está errada. Então, você diz aqui, Você é a favor? Pergunta. Você é a favor da Rússia? Você é a favor da Rússia? estou te perguntando. Seu nível ético é Rússia e China? É como se fosse seu estandarte de vamos seguir a moral desses países, certo? Você apoia as ações da Rússia na Ucrânia? Para que você possa responder. Mas você não está respondendo ao que eu perguntei e finge? Quem governava Gaza em 1948? Vai continuar fugindo e se escondendo? Como é isso? Gaza sim ou não? O quê? Perdão? China e Rússia apoiam o genocídio em Gaza? Eles não dizem que há um genocídio, eles dizem que a guerra deveria parar. Não que há um genocídio. Guerra. Guerra é uma guerra. O Estado palestino? Existe uma guerra entre Israel e Hamas. Israel e Hamas estão em guerra. Guerra entre Rússia e Ucrânia? Entre os palestinos de Gaza e Israel? É genocídio. Uma pergunta: quando a Rússia bombardeou o Estado Islâmico na Síria, isso era uma guerra ou um genocídio? Bem, o Estado Islâmico tinha acesso a armas e podia se defender. Era mais uma guerra. O Hamas também, ou como 2.000 israelenses morreriam? O que Israel faz em Gaza não é guerra, é pura mentira. Uma guerra? Como soldados israelenses morrem? O que está acontecendo lá em Gaza é um crime. Mas espera aí, Ameaçado. quero perguntar por que, quando você se vê encurralado e percebe que errou, muda de assunto, sobre genocídio. Você percebeu que é um ignorante e fugiu do assunto. Vamos ler um pouco de história, falamos de história e agora você não. Como sou ruim em história e vejo que o Calvito entende muito de filosofia judaica. Agora é minha vez de falar sobre a Rússia. Vamos falar sobre a Rússia. Rússia, você concorda com o que aconteceu quando bombardearam o Estado Islâmico? Em Mossul e em Raqqa. Bombardeio literal. No segundo dia dos bombardeios russos em Raqqa, em Mossul, atingiram um hospital com 40 pessoas dentro. Você está a favor da Rússia, com o Estado Islâmico na Síria, para deixar um ditador no poder que era o Assad? É tão simples e complicado quanto você disse. Não tenho os dados que mencionou. Claro que não, você é ignorante. Como você fez isso? Se me permite, sabe tudo? Se a Rússia fez o que você acabou de dizer, sabe tudo. É tão ruim quanto o genocídio dos judeus em Gaza. Mas espera aí, você disse que a Rússia atacando o Estado Islâmico era uma guerra, não um genocídio, certo? Mas você diz, olha, você diz que a Rússia, repito, você diz, destruiu um hospital. Do jeito que se fala de um judeu tomando café da manhã, as crianças de Gaza. Um judeu? Domingo de manhã é diferente. Ou seja, um judeu da República Dominicana, um judeu toma café da manhã, um judeu lá em Cuba toma café da manhã em um hospital em Gaza. Ou seja, já vimos que você é um judeu de fogo. O seu problema são os judeus, o seu problema não é Israel, o seu problema é que você odeia os judeus. A frase que você acabou de dizer é como se tivesse um judeu no Alasca. O judeu no Alasca toma café da manhã em um hospital. Se esse é o seu nível, o público já sabe de onde vocês vêm. Vocês não têm dados. Aí você tenta sair correndo para o pessoal. Não, aí quem está falando é você. Mas tudo bem, vamos continuar com a sua narrativa. O que a Rússia fez... Escute de novo. Sim, escute de novo. Os genocidas terroristas que estão em Israel comem 3 crianças de manhã e 4 à noite. São assassinos? Claro, ou seja, os judeus tomam sangue de criança cristã para preparar matzá, o mesmo mito medieval de sempre. Vocês antissemitas sempre disseram isso. É isso que diziam seus antepassados, que os judeus matamos crianças cristãs para com seu sangue comer matzá. A mesma coisa, o mesmo argumento, nós comemos crianças de Gaza, a mesma idiotice. Eles aguardam os socorristas e depois atiram novamente para matá-los. Me deixa. Você quer responder? Ou você quer ver sua lógica toda vez porque o público está tipo... A realidade vai ficar na cara de novo. Os judeus são assassinos e genocidas. São assassinos e genocidas. Para o público entender. Ou seja, pode existir uma criança judia de 11 anos na Austrália. Os judeus são assassinos e genocidas. Ou seja, a sua lógica é que o problema são os judeus, certo? Na Austrália, você responsabilizaria Netanyahu, que é um assassino genocida? Não, você falou judeus. Ou seja,
para que o público entenda qual é o ponto, a mentalidade que essas pessoas têm na cabeça. Eles não se importam com as crianças em Gaza, para eles não faz diferença. Você também não se importa com as crianças de Gaza. Você não está nem aí, o que realmente te incomoda é o judeu, né? Os judeus são o problema para você. O único que não liga para as crianças de Gaza é quem as bombardeia, e quem faz isso são os judeus. Você se importa com as crianças de Gaza? Não se confunda, não, me diga. Me diga. Se alguém não se importa com a população de Gaza, acho que de nenhum outro lugar são os genocidas e terroristas. Mas na verdade, veja, você sabia que houve um caso de pólio em Gaza? Israel começou a enviar vacinas e a vacinar a população de Gaza contra a pólio. Como Israel vacinou o inimigo para evitar doenças, isso importa para nós como população israelense? A população que, antes de 7 de outubro, atendia crianças de Gaza nos hospitais. Ou seja, aqueles que tratávamos em nossos hospitais, sendo que eles têm tantos hospitais como você diz, eles mandavam para os nossos hospitais para receber tratamento. Esses são os que não importam para ele. Você não se importa nem mesmo com as crianças da sua rua. Você é da República Dominicana, você sai na rua, tem crianças na rua morrendo de fome e você não se importa. Se você não liga para as crianças da sua comunidade, por que ligaria para as do Oriente Médio? O problema é seu. Somos um povo milenar com uma mensagem universal que assusta. A mensagem do povo israelense para o mundo. Acabou de dizer isso sobre as pobres crianças de Gaza que o atendiam. Depois de prendê-lo, não se esqueça. Construíram um muro e o trancaram em uma casa. Por isso eles tinham permissões para entrar, tratavam até a filha, os filhos de terroristas, até mesmo terroristas. Em Assinuade o atenderam no hospital. Eles dão quando querem, como a comida que permitem entrar quando querem e quando vão buscar ficam enrolando. Esses são os humanitários, são assassinos. Me diga se você concorda que, quando começou a falar, só quero porque o público já percebeu o nível dessas pessoas. Me diga se... Me esquece, não sei de nada. Não é sobre você, mas sobre você representar a causa anti-Israel. O problema não é a guerra, mas o simples fato de nós judeus existirmos. Como quem mais sabe de tudo, o que você não conhece é esconder. Não, eu não sei de tudo. Como você disse, eu não sei tudo. Mas desse assunto eu sei. O genocídio em Gaza é impossível de esconder e indefensável. E quem o defende é pior do que Netanyahu e seu povo. Me diga, você disse em suas palavras que era errado o Hamas ter 48 israelenses sequestrados. Você concorda que eles devem ser libertados? E está pior. Espere. Mas tá vendo como você começa a chorar? Como você começa a chorar e fugir? Netanyahu. Pior ainda é o que faz o Come Gaza aí. Netanyahu e o povo. Espera aí. 1000 vezes. Espera aí. Você concorda que nunca deveria libertar os sequestrados israelenses? Assim como concordo que Netanyahu é Quer dizer... colombiano. Beleza. Se essa é a sua posição, como um verdadeiro, como se diz, antissemita medieval, tudo bem, não me interessa. O que me interessa é saber se você concorda que os israelenses sequestrados deveriam ser libertos. Você concorda com isso? Pelo menos. Nada mais te interessa além do seu povo genocida. Eu me interesso pelo meu povo, mas nunca ligo a mínima. O que importa para mim é a libertação dos sequestrados israelenses. Você não se importa com as crianças comendo no lixo na sua rua. Você vai até a esquina do seu bairro e tem uma criança comendo no lixo. Você não liga para eles, por que ligaria para um Gazawi? Admito que pelo menos você disse algo coerente na outra conversa. Você não se importa com os Gazawis, nem você, nem Netanyahu? Eu não disse que não me importo com os Gazawis. E no fundo, até que devolvo meus irmãos para mim você pode reclamar o quanto quiser, reclamem o que quiserem. Se não devolverem os sequestrados, para mim essa guerra é justificada. Quem defende o Estado genocida e terrorista de Israel está na mesma situação. Também não me importa isso. Por que chegamos até aqui? Para tirar algumas conclusões. Primeiro, você não sabe o que é genocídio. Você não conseguiu definir. Segundo, você se complicou com a terminologia. Vamos à história. Já que você disse para ler, não mencionou Hitler, só comparou a Shoah com Gaza, que as populações seguem, digamos, dinâmicas opostas. Depois falamos sobre o que foi a próxima coisa que discutimos. História. Dissemos, vamos falar um pouco de história. E eu te disse, vamos falar de história. Você não conseguiu responder a 3 perguntas de história, não sabe?
Eu te dou a última chance, te dou essa última oportunidade para que você reconheça o que foi ridículo que você fez. O que precisamos saber é que vocês são um idiota, assim como os terroristas. Sim, os judeus são os vilões da história, sempre fomos. Desde a época do faraó, desde então, os judeus somos os vilões. Matamos Deus, envenenamos poços, somos o mal do mundo. Entendemos sua mentalidade igual a dos idiotas de toda a história. 80 anos de chororô vai durar mais 80? Espera, me diz você é de República Dominicana, né? Você é de lá? Sim, você ajuda as crianças do Haiti? Aqui nós ajudamos as crianças do Haiti. Você vai e ajuda as crianças do Haiti? Você se importa com as crianças do Haiti? Você se preocupa com elas? Como me importam todas as crianças da humanidade, sim. Você se importa? Genocida e judeu? Não sabemos. Você se importa com as crianças judias? Você se importa mais que com as crianças de Gaza? Você se importa com crianças judias? Claro, mais do que você, eu repito. Você afirmou publicamente que não se importa se tanqueado toma um café da manhã com 2 crianças de Gaza. Sinceramente, falo por mim e espero que o público também seja sincero. Público, né? O que é mais importante para vocês? O irmão de vocês ou um estranho de outro bairro? Por quem vocês estariam dispostos a fazer mais esforços? Pelo seu irmão ou por um estranho de outro bairro? Para mim, importa mais um israelense do que um gazatiano que começou uma guerra contra mim. Isso não quer dizer que não sinto compaixão pelas crianças de Gaza. Eu vejo os vídeos, eu sou pai de vários filhos e eu vejo os vídeos e sinto compaixão. Isso não quer dizer que sejam mais importantes que meus filhos. Igual como não te importam em absoluto no tanqueado. Não digo que me importam menos, mas os israelenses importam mais, pois são meus irmãos. E como eles começaram uma guerra contra nós, eles ainda mantêm os sequestrados. Se os libertassem, a guerra terminaria. O poder está com eles. De acabar com essa guerra, se você diz que concorda que eles deveriam libertar os sequestrados israelenses... Quero ouvir como essa guerra acaba. Como? Quero ouvir como essa guerra acaba. Sim. Essa guerra para os judeus só vai acabar quando não existir. Acho que a guerra só termina quando devolverem os sequestrados. A guerra começou com a invasão e sequestro de israelenses, e só vai terminar quando eles forem devolvidos e pararem de nos atacar. Esse dia será o fim da guerra. Como começou essa guerra? Como começou essa guerra? Em 1948? Quem controlava Gaza em 1948? O Estado genocida e terrorista de Israel. Israel controlava Gaza em 1948. Não finja ser bobo, pois não é. Estou te perguntando, Israel controlava Gaza em 1948? Bombardearam e atacaram todos os seus vizinhos. Espera aí, mas por que você tem medo? Por que você tem medo? A resposta, quem controlava Gaza em 1948? Não goste mais. Você não está dando. Você está fugindo como está chorando com o rabo entre as pernas. Quem controlava Gaza em 1948? Quem? O governo de Gaza em 1948? Se escondendo atrás do que o pintor fez com ele. Quem controlava Gaza em 1948? O pintor já havia morrido. Quem controlava Gaza em 1948? Quem controlava Gaza em 1948? Você não sabe, né? Quem controla Gaza hoje? Vou dizer quem achou Gaza em 1948. Egito. Quando se declara... O Estado de Israel é declarado. O Egito conquista. Gaza e Jordânia tomam Judéia e Samaria, iniciando guerra de 5 países árabes contra Israel. O Egito, a partir de Gaza, acaba com a comunidade judaica de Gaza e assim começa a atacar Israel. Essa guerra, chamada de independência de Israel,
teve Israel derrotando os 5 frontes. E é assim que são assinadas as linhas de armistício, que foi o que definiu a faixa de Gaza. Você é um ignorante, não entende desses assuntos? Então está falando besteira? Eu te pergunto, você sabe, Israel acabou com os 7 sozinho? Israel venceu 7 países árabes ao mesmo tempo? Sim. Sozinho? Sim. Não. De quem? Quem ajudou Israel? Quem ajudou Israel? Quem ajudou Israel? Quem ajudou Israel? Quem o colocou? Se não colocou, poderia chegar. Ninguém colocou Israel. Judeus viviam na terra de Israel há milênios. Ninguém coloca Israel. Você sabia que a aspiração nacional de Israel existe antes do que existe o seu país? Diversos países são aliados de Israel, como Arábia Saudita, Bahrein, Marrocos e Emirados Árabes. Quem ajuda Israel? O Egito ajuda Israel. O país que já esteve em guerra com Israel, hoje em dia, ajuda Israel. A Jordânia ajudou a interceptar mísseis do Irã. Esse país, que esteve em guerra em 1948, agora apoia Israel. Quem o convenceu a fazer isso? A quem? A eles, aos árabes? Quem fez os acordos de Abraão? Quem fez? Não. A aproximação entre Israel e os países árabes foi progressiva, mas os últimos, os acordos de Abraão, na verdade começaram desde 2006. Estou te respondendo porque você é um analfabeto nesses assuntos, mas o público realmente quer aprender sobre isso. A aproximação entre Israel e os países árabes começa já desde 1906, desde 2006, porque a ameaça do Irã contra o Golfo, contra os países muçulmanos sunitas, era muito grande e isso faz com que haja uma aproximação entre Israel e os países árabes. Donald Trump aproveita essa onda para fazer os acordos de Abraão. Só falta a outra parte. Ouviu? Eu disse onde foi. Falta só dizer quem o ajudou e o colocou lá. Quem apoiou Israel em 1948 na guerra? Você disse Estado, ainda falta metade do nome, né? Você está muito perto, está muito perto. O Estado de Israel, me diga, você está... Começa com U. Como os Estados Unidos ajudaram Israel em 1948 na guerra? Como? Mas responda, como os Estados Unidos ajudaram Israel naquela guerra em 1948? Como? Quem o pôs lá e quem paga por isso? E sabe de uma coisa? Como assim? Por que tanta pressa? Não percebe que não há respostas? Tenho a resposta e por isso afirmo que não ajudaram Israel. Explique como os Estados Unidos auxiliaram Israel em 1948. Não tenho. Sua resposta é diferente. Não, mas você sabe a resposta. Ei, você sabe a resposta? Sim, eles, sem a ajuda daquele que você acabou de mencionar, não fariam isso. Qual foi a ajuda dos Estados Unidos? Na guerra que Israel teve em 1948, simultaneamente com seus inimigos? Qual foi a ajuda dos Estados Unidos? Zero, nenhuma, nada. Correto. Os Estados Unidos da América não ajudaram Israel em 1948. Correto. Você tem esquizofrenia ou algo parecido? Não. Bom, mas vejo que você é burro ou é pobre. É difícil. Dizer que os Estados Unidos não ajudaram Israel, mas de onde vem isso? O que você está dizendo? Você estava falando na frente de pessoas dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ajudaram Israel em 1948 na guerra contra os países árabes? Não sei que livro você lê. Não você que é do verde. Sabendo que nem sequer sabia o básico, como o extermínio dos judeus promovido por Hitler. Você afirma que os Estados Unidos ajudaram Israel em 1948 durante a guerra? Ajudou Israel, concordo. Veja... Afirmo que os Estados Unidos da América não ajudaram Israel. Você não entende o que digo por causa da esquizofrenia. Bom, desculpa, mas acho que você continua e diz isso. Os judeus... Como os Estados Unidos da América ajudaram Israel em 1948? 3 coisas, pai, agora. Bom para o público que realmente quer se informar.
para o público. Deixem ele chorar, depois explico para vocês. Em 1948, os Estados Unidos não ajudam Israel, pelo contrário. Eles impõem um embargo de armas a Israel, porque os Estados Unidos dizem e ameaçam. Dizem ao governo Ben-Gurion, não declare Israel, pois queremos acordo com os países árabes, que vai acontecer em 3 meses. Ben-Gurion diz, não vamos esperar 3 meses, vamos declarar Israel. Os Estados Unidos da América dizem, avisamos vocês e impõem embargo de armas a Israel. Os Estados Unidos só passam a apoiar militarmente Israel em 1961, muito tempo após a declaração do Estado de Israel, mais de 10 anos. Ou seja, Israel sozinho contra 7 países árabes consegue vencer essa guerra. O que nosso convidado analfabeto diz está errado. Definição de genocídio, história, geopolítica, tudo o que ele falou está incorreto. Mas a única coisa que ele revelou para nós é que ele tem ódio contra os judeus. Ele mesmo disse isso. Não é por se importar com as crianças de Gaza. Ele também não ajuda as crianças haitianas, vizinhas dele. Ele não vai ajudar as crianças do Haiti que comem biscoitos de areia e afins, né? O que importa para ele é o problema, para nós é a existência do judeu. Acho que isso já ficou claro para o público. É judeu? Atenção, Satanás é judeu. Sim, é isso mesmo. Satanás é judeu. Quem criou, quem impôs a ideia de Satanás? Quem entregou essa ideia ao mundo? O judeu. Nós, judeus, temos a Bíblia. Sem dúvida, Satanás é judeu, claro. Hashem é judeu porque fomos nós que o colocamos assim. A ideia de um Messias e de um mundo melhor, assim como a paz entre as nações, são conceitos judaicos. Esses são judeus, todos judeus. Na verdade, você está usando uma plataforma que utiliza algoritmos judaicos. Só falta você repetir isso. Pronto. Acho que estou muito satisfeito com este vídeo porque é um exemplo claro do público. Vamos encerrar por aqui, como o público deixou claro. Saudações. Pronto, beleza, vamos encerrar por aqui. Mas vocês viram o público comentando, pedindo para tirar, dizendo que já entendemos. Mas é só para vocês verem qual é o lado certo de a história. Pessoas que usam palavras levianamente, que nem sabem as definições que não. Depois apelam para a história sem conhecê-la. A geografia não conhecem a geografia. A política não conhecem. Como foi a geopolítica entre Israel e o mundo árabe, não sabem. Nesse nível não conhecem as demografias. Por acaso, eu conheço todas essas áreas. Não sou um sábio que sabe tudo sobre tudo. Conheço muito esse assunto, já dei palestras sobre ele em universidades do mundo todo. Então ele mesmo confessou. Qual é o problema? Satanás é judeu. Os judeus tomam café da manhã com hospitais de Gaza. É a narrativa. O judeu é o problema e vocês precisam ver qual é o problema que estão enfrentando aí no Ocidente. O problema das narrativas versus o problema dos dados. Quem possui os dados e sabe o que realmente acontece de forma objetiva e realmente analisa, não apenas finge analisar. Somos nós que estamos aqui. Eu estou vivendo isso na pele, eu na vida real. Eu conversei com os gazatianos, eu mesmo falei com eles. Eu mesmo interagi com eles. Eu os vi chorar, eu os vi rir e eu os vi me xingarem. Tudo eu. Ou seja, estou falando de membros do Hamas, eu conversei com comandantes aqui. Essa é a grande diferença. As narrativas, e por isso as narrativas sempre vão estar distorcendo e tirando qualquer coisa da cartola. Versus vocês que estão do nosso lado, que somos nós que estamos aqui. Com os dados que temos, sabemos para onde vai o desenvolvimento e a história que estão inventando. Por isso vocês estão do lado certo da história. Forte abraço.